TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo. Chegamos com Correio Serrano na TV, muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. Então você flagrou alguma situação inusitada, tem reclamação de lixo, como está a oferta de ônibus aí na sua comunidade? Manda pra gente, nos ajude a fazer os nossos telejornais. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, céu azul, essas são imagens feitas aqui da Paulo Barbosa, céu azul, azul, Paulo Barbosa em Petrópolis, céu azul, azul, azul. Mais um frio, gente, um frio de doer os ossos. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 19 de junho. Promessas de dinheiro fácil e Pix estão entre as principais armas dos golpistas. Atenção para os golpes. Detran do Rio passará a exigir exame toxicológico para a primeira habilitação. Procon Petrópolis alerta para exigência de CPF na nota em estabelecimentos comerciais. Você vai ver também, olha que assunto inusitado, família imperial colocada para fora de casa. E o príncipe Dom Pedro Tiago recuperou a posse do Palácio Grão-Pará, mas a disputa por um dos imóveis mais simbólicos de Petrópolis está longe do fim. Você vai ver também que o Brasil registrou 120 mil mortes associadas a ondas de calor em 20 anos. E mais, frio intenso faz termômetros chegarem a menos 1,7 grau em Nova Friburgo. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Vamos então aos destaques do Correio da Manhã, do nosso jornal impresso, edição do Rio de Janeiro e também edição do fim de semana. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas. Aqui na nossa região a gente tem o Correio Petropolitano, apenas R$ 2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, vira alvo da ira do PT. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na nossa primeira página, operação expõe elo de Wagner com Master. Apesar disso, o presidente Lula já deixou claro ao líder do governo no Senado que não pretende afastá-lo do cargo neste momento. Página 4 e página 6 você encontra mais sobre essa notícia. Flávio Bolsonaro apresenta plano para a segurança. Brasil sem medo está aqui no nosso texto legenda e também mais detalhes na nossa página 5. Bolsonaro se queixa de prisão domiciliar, está na página 2, assinado pelo Paulo Capelli, e no meio da crise, sessão é adiada, destaque da nossa página 7. Vamos então ao Petropolitano, vamos à nossa página 16, hoje o Petropolitano está por lá na página 16, porque o principal destaque, decisão mantém Dom Pedro Tiago no Grão-Pará. Companhia Imobiliária de Petrópolis tentou reverter essa decisão liminar. O que acontece, gente? Olha que notícia inusitada. Imagina você morar na sua casa e de repente você sair para uma corrida e quando voltar, impedirem você de entrar na sua própria casa, na casa que você mora há mais de 40 anos? Pois é, foi isso que aconteceu.
aqui em Petrópolis e a gente vai entender essa história toda, porque a gente também tem uma reportagem em vídeo. Caio, vamos colocar essa reportagem primeiro? Porque a disputa judicial envolvendo o Palácio Grão-Pará, um dos imóveis mais emblemáticos de Petrópolis, ganhou um novo capítulo. A Justiça manteve a liminar que determinou a reintegração de posse do imóvel ao príncipe Dom Pedro Tiago de Orleans e Bragança e negou um pedido da Companhia Imobiliária de Petrópolis para rever a decisão. Vamos ver. Ao analisar o caso, o juiz da 2ª Vara Civil de Petrópolis entendeu que havia provas suficientes de que o príncipe exercia a posse direta do imóvel há décadas. A decisão concluiu que a troca das fechaduras e a restrição de acesso configuraram esbulho processório. Com isso, a Justiça determinou a reintegração imediata de posse, autorizou o uso de força policial caso necessário e fixou multa diária de R$ 10.000 em caso de descumprimento da decisão. Na ação, Dom Pedro Tiago afirma morar no palácio desde o nascimento, em 1980, e relata que foi impedido de retornar à residência após sair para praticar exercícios físicos. Segundo o príncipe, durante sua ausência, seguranças contratados pela companhia trocaram as fechaduras e impediram seu acesso ao imóvel. O juiz também destacou que a discussão sobre a propriedade do imóvel não afasta a necessidade de proteção da posse e que eventual retomada do bem deve ocorrer pelas vias judiciais adequadas. A decisão mantém Dom Pedro Tiago na posse do Palácio Grão-Pará, enquanto o processo segue em tramitação. Que coisa, né, gente? Pois é. E olha só, nossa reportagem solicitou o posicionamento à Companhia Imobiliária de Petrópolis e até esse momento eles não se manifestaram. Nós aguardamos ainda o retorno. Nosso jornal é ao vivo, né? Às 7h30 da manhã, o jornal que começa, tem a nossa reprise às 10 horas, mas neste momento, no nosso primeiro horário, o jornal é ao vivo e a qualquer momento vocês podem, né? A Companhia Imobiliária de Petrópolis pode se manifestar. Então, aguardamos aí o retorno da Companhia Imobiliária para saber a versão deles. E vamos falar sobre a DEAN, porque ontem a gente falou muito sobre isso e hoje a gente traz a reportagem completa, porque após sancionar a lei que autoriza a doação de um terreno próprio ao governo do estado do Rio para a construção da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Prefeitura de Petrópolis agora indicou um imóvel, como nós adiantamos ontem aqui com o nosso repórter Gabriel Toledo. Pois é, esse imóvel ele vai servir para a implementação do equipamento da DEAN para a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Vamos ver. Segundo o município de Petrópolis, a casa, localizada na rua Doutor Saerpe, número 39, no centro, próximo à Escola Municipal Paulo Freire, se adequa às necessidades da DEAN. Ela possui um total de 567 metros quadrados, com hall de entrada, recepção, salão em 3 ambientes, copa-cozinha, depósito, despensa e banheiros, além de hall de circulação, 4 salas, 2 banheiros e terraço, e também sala, copa, banheiro, salão, que pode ser utilizado nas divisórias. O executivo informou ainda que o espaço está fechado há aproximadamente 8 anos e que necessita de obras de revitalização. A indicação surgiu após a Secretaria de Estado de Polícia Civil encaminhar um e-mail solicitando o apoio do município frente à decisão da Justiça que solicitou que fosse apresentado em um prazo de 30 dias um plano detalhado acompanhado de um cronograma para a instalação e o efetivo funcionamento da delegacia, contendo a definição do imóvel, as etapas da obra ou adaptação, a previsão de lotação de pessoal e a aquisição de equipamentos sob pena de multa única de R$ 30.000. Além disso, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que o governo do estado do Rio de Janeiro instale o equipamento até o dia 27 de agosto de 2026. A recomendação também é um desdobramento de um projeto de lei da vereadora Lívia Miranda, que justificou que Petrópolis tem índices alarmantes de violência contra a mulher, sendo, de acordo com o dossiê Mulher, o 4º município no estado com os maiores índices e o 10º em caso de feminicídio. Nós solicitamos à Prefeitura uma vistoria técnica para compreender melhor as instalações desse imóvel, para saber se atende à necessidade das mulheres petropolitanas, e a gente está aguardando resposta para realizar essa vistoria.
O governo do estado tentou ampliar o prazo de entrega do plano, mas recebeu uma recusa do magistrado e destacou a multa de R$30 mil pelo descumprimento e determinou que o órgão entregue em até 5 dias úteis o planejamento. Diante da nova resolução da Justiça, o governo do estado se posicionou e apontou que vai recorrer das decisões judiciais citadas por entender que Petrópolis já conta com estruturas especializadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Vale lembrar também que a DEAN é um equipamento que está previsto na Lei Maria da Penha, que completa em 2026 20 anos de existência. Portanto, são etapas para a gente enfrentar a violência contra a mulher, que é muito grande, tem um número enorme aqui na nossa cidade, a gente não pode mais conviver com esse tipo de violência, está na hora da gente enfrentar isso e determinar o fim da violência contra a mulher, o fim do feminicídio em Petrópolis. Conforme apontam dados do dossiê Mulher, foram 2.848 vítimas de violência doméstica só em 2023 em Petrópolis. A porcentagem só aumentou ao longo dos anos. Somente em 2024, a Polícia Militar recebeu mais de 14 mil chamadas na cidade imperial. Em 2025, contabilizaram-se 8.485 violações, 1.223 denúncias e 704 protocolos relacionados a casos de violência. Então tá aí. Vamos voltar para o nosso impresso, ainda na página 16, nas Petropolitanas. Por lá, CPTrans abre licitação para charretes elétricas no município. Eu vou ler um trechinho aqui. Esse edital, gente, olha, já estava para sair há muito tempo, porque a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, finalmente abriu licitação para conceder a exploração do novo serviço turístico de vitórias elétricas em Petrópolis. O edital prevê a operação de até 10 veículos elétricos por um período de 10 anos, com uma projeção de arrecadação bruta de R$21,7 milhões ao longo da concessão. O modelo não prevê despesas para o poder público e vai garantir receita à companhia, a CPTrans, por meio do pagamento de outorga mensal pela futura concessionária. Olha só. A seleção será feita pelo critério de maior oferta de preço de outorga mensal em disputa aberta e vai permitir a participação de empresas, cooperativas e consórcios. Petrópolis já tirou as charretes a cavalos há muitos anos e estava faltando realmente essa charrete elétrica para a gente continuar com esse serviço aqui na cidade de Petrópolis. Parece que agora vai sair. E tem outros detalhes aqui sobre essa licitação no nosso jornal aqui nas Petropolitanas. Você pode adquirir o nosso jornal a apenas R$2 nas bancas. Vamos à nossa página 17, ver o que é destaque por lá? A principal notícia: Johnny Michael veta PL em homenagem a Isadora. Justificativa alega que escolha não apresenta consenso. Então, a Prefeitura de Nova Friburgo vetou o projeto de lei aprovado na Câmara que previa nomear a recém-inaugurada Unidade de Atendimento de Urgência e Emergência de Lumiar com o nome da menina Isadora Cardoso, que faleceu aos 8 anos em 2025. Segundo o Executivo, a escolha não agrega toda a comunidade, gerando divergência e insatisfação entre os moradores. Tá aí a polêmica. Aqui no Correio Serrano, ainda na nossa página 17, fala que Três Rios abre prazo para regularização de imóveis. Moradores de Três Rios ganharam uma nova oportunidade para regularizar imóveis construídos sem o devido licenciamento municipal. Vamos agora às notícias mais abrangentes. Olha só, gente, a União desembolsou mais de R$834 milhões no mês de maio para cobrir dívidas atrasadas de estados e municípios. Somente neste ano, o valor já ultrapassa R$2,2 bilhões. O Rio de Janeiro foi o estado que mais dependeu da garantia federal no período. Os dados foram divulgados na segunda-feira pelo Tesouro Nacional.
Em maio, o governo federal pagou 834 milhões e 800 mil reais em dívidas de entes federados que não conseguiram cumprir os pagamentos de empréstimos e financiamentos. Desse total, mais de 619 milhões de reais correspondem ao Estado do Rio de Janeiro. As garantias funcionam como uma segurança oferecida pela União em operações de crédito contratadas por estados e municípios com bancos nacionais e organismos internacionais. Quando o pagamento não é feito pelo devedor, o Tesouro Nacional assume a obrigação junto ao credor. Após cobrir a dívida, a União busca recuperar os valores por meio das chamadas contragarantias, com descontos em repasses federais e outras medidas previstas em lei. Desde 2016, o governo federal já pagou 88 bilhões e 700 milhões de reais em dívidas garantidas e recuperou cerca de 6 bilhões de reais. O relatório também destaca o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, o PROPAG. A iniciativa permite a renegociação dos débitos com prazos mais longos e redução de juros. Até o momento, 22 estados aderiram ao programa. Apenas Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Paraná e Santa Catarina ficaram fora da renegociação. E um estudo divulgado na quarta-feira mostra que promessas de ganho financeiro e pagamentos via Pix são os recursos mais utilizados por golpistas online no Brasil. A pesquisa também revelou que a maioria das fraudes segue padrões repetitivos e explora a confiança dos usuários em marcas e personalidades conhecidas. O relatório A Jornada dos Golpes, produzido pelo Observatório Lupa, analisou 115 conteúdos fraudulentos que circularam pelo país entre maio de 2024 e abril de 2026. O levantamento identificou que cerca de um terço dos golpes exigia pagamentos exclusivamente por Pix. Segundo a pesquisa, 71% das fraudes prometiam algum tipo de vantagem financeira, enquanto 74% utilizavam a imagem de empresas ou personalidades conhecidas para transmitir credibilidade às mensagens enganosas. Entre os golpes mais recorrentes estão promoções falsas, indenizações inexistentes, vagas de emprego fraudulentas, benefícios sociais fictícios e brindes que nunca são entregues. Os criminosos costumam adaptar essas estratégias a datas comemorativas e assuntos em destaque no noticiário. O estudo apontou ainda que 66% dos golpes analisados foram construídos a partir da distorção de fatos reais. Reportagens jornalísticas, comunicados oficiais, decisões judiciais e programas governamentais estão entre os conteúdos utilizados para dar aparência de legitimidade às fraudes. Mais de 15 empresas tiveram suas marcas utilizadas indevidamente pelos criminosos. Entre as mais exploradas estão o Mercado Livre e Nubank, além de Shopee, Serasa e Rede Globo. Jornalistas, médicos, influenciadores e outras figuras públicas também foram usados para reforçar a falsa credibilidade dos golpes. A pesquisa mostra que a maior parte das fraudes começa em redes sociais abertas. Depois, os golpistas direcionam as vítimas para formulários online e aplicativos de mensagens, onde ocorre a coleta de dados pessoais e a tentativa de obter pagamentos. O WhatsApp apareceu em quase 65% dos casos analisados entre maio de 2025 e abril de 2026, consolidando-se como o principal canal de circulação desse tipo de conteúdo no país. Nessas fraudes, o Pix é frequentemente apresentado como a única forma de pagamento para liberar supostos benefícios, promoções ou indenizações. Os pesquisadores destacam que os golpes digitais não são aleatórios e seguem padrões de narrativa, distribuição e monetização. Para o Observatório Lupa, compreender esses mecanismos é fundamental para antecipar ameaças, reduzir vulnerabilidades e proteger os usuários das fraudes online. Pois é, gente, tem que ficar muito atenta. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom.
E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E olha só, gente, atenção, quem pretende tirar a primeira carteira nacional de habilitação aqui no estado do Rio deve ficar atento a uma mudança nas regras do processo. A partir do dia 29 de junho, o Detran do Rio vai passar a exigir a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para candidatos às categorias A e B, destinadas à condução de motocicletas e automóveis. A nova exigência valerá apenas para quem iniciar o processo de primeira habilitação a partir de 29 de junho. Os candidatos que já possuem requerimento aberto no sistema do Detran antes dessa data não precisarão apresentar o exame, mesmo que ainda estejam em fase de conclusão das etapas necessárias para a emissão da CNH. A medida cumpre determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro e foi incluída na legislação federal por meio da Lei 15.153 de 2025. O objetivo é reforçar a segurança no trânsito e ampliar o controle sobre o uso de substâncias psicoativas por futuros condutores. De acordo com o Detran, o exame deverá ser realizado em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito. O resultado precisa ser negativo para que o candidato possa dar continuidade ao processo de habilitação. O registro do exame será feito diretamente no sistema integrado utilizado pelos órgãos de trânsito. O teste de larga janela de detecção é capaz de identificar
justificar o consumo de determinadas substâncias psicoativas em um período de até 90 dias anteriores à coleta do material biológico, que pode ser feita por meio de cabelos, pelos ou até mesmo unhas. Vale destacar que a nova regra não se aplica aos casos de renovação da CNH, emissão de segunda via ou permissão internacional para dirigir. A exigência é exclusiva para quem está buscando a primeira habilitação nas categorias A e B. Para dar início ao processo de primeira habilitação, o candidato deve ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Além do exame toxicológico, o processo inclui avaliações médicas e psicológicas, cursos teórico e prático e exames de legislação e direção veicular. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar, é claro, no futebol e também no UFC. Começamos, é claro, falando de Copa do Mundo. Isso porque no início da madrugada desta quinta-feira acabou a primeira rodada da fase de grupos do principal torneio de futebol do mundo. E essa primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e pela ausência de goleadas. Toledo, na primeira edição dessa semana nós já falamos de diversos confrontos, diversas zebras, muitos empates, e a gente continua com essa tendência nessa Copa do Mundo. A gente está vendo uma Copa marcada por muito equilíbrio e os times mais fracos estão se provando não tão fracos assim, não é mesmo? Exatamente. A gente teve, por exemplo, França 3-1 em Senegal, que foi um jogo muito equilibrado em grande parte do jogo, eu diria. Mas que no final a França sobressaiu principalmente por conta do elenco e Senegal fez também um ótimo jogo. Poderia até ter saído com o resultado, mas a França foi superior nesse jogo. Exatamente. A gente falou de diversos jogos nessa primeira parte e agora a gente vai falar justamente desses outros jogos que aconteceram na rodada, e o primeiro deles foi justamente França e Senegal. Foi um confronto, como você disse, muito equilibrado, mas que os grandes jogadores fizeram a diferença, porque a partida do Olise é um negócio impressionante. O primeiro gol da França, inclusive, é um gol absurdo por conta do passe do Olise. A gente teve ali a finalização do Mbappé, fez mais um gol, fez o primeiro gol dele na partida depois de perder diversas oportunidades num lance de pura mágica do Olise. Depois a gente tem mais um gol justamente da França, um outro golaço do Barcola, uma cavadinha linda. Né? Exatamente. E por fim, a gente tem aquele gol do Senegal que fala, nossa, agora esses últimos 2, 3 minutinhos do jogo vai ter muita coisa. E o Mbappé, num outro lance de genialidade, vai lá, dá um chutaço de fora da área e consegue ganhar essa partida para a França. Bizarro, né? Foi justamente na saída de bola e também no último lance do jogo, quase que Senegal faz o 3-2, né? Por centímetros a bola não entrou, mas foi um verdadeiro jogaço, dentre vários outros que a gente teve nessa primeira rodada. Exatamente. Inclusive, vale destacar que com esses 2 gols, o Mbappé chegou a 14 gols em Copa do Mundo. 2 a menos que o Klose e que um outro cara que também fez gol nesse dia, não é mesmo? Exatamente. Ó, a gente ainda vai falar sobre ele, mas a gente ainda tem nesse grupo, a gente teve Iraque e Noruega, um jogo muito interessante também, começou um pouquinho mais equilibrado, mas outra vez um grande nome desequilibrou esse jogo, nesse caso o Haaland, e fez 2 gols nesse jogo e a partida terminou em 4-1. Exatamente, foi uma atuação muito boa do Haaland, do que eu diria que é a subestimada Noruega, que a Noruega tem um time bem consistente, é claro, é muito ligada ao Haaland, a figura dele, e do Odegaard, mas ainda assim tem outros bons jogadores que merecem atenção nessa Copa do Mundo. E vale destacar, Toledo, fazer até um comparativo que muitas das vezes a gente tinha alguns jogadores que conseguiam classificar para a Copa com esses países um pouco diferentes, países que não são tão tradicionais assim, e acabavam não jogando bem por justamente não ter aqueles melhores companheiros. Um exemplo claro disso é o Lewandowski, jogando na Polônia, que nunca foi bem no Mundial. E o Haaland conseguiu quebrar esse paradigma, mesmo com uma seleção que é boa, mas não é no nível dele, ainda assim conseguiu brilhar e conseguiu fazer 2 gols. A gente ainda tem o Odegaard ali no time, que é muito bom também, mas também não passa disso, né? Exatamente. E depois a gente segue, troca de grupo, aí a gente vai falar de um jogo que, assim, colocou o Messi como o maior artilheiro da história das Copas
junto com o Klose, né, Toledo? Exatamente, um privilégio assistir ele, não tem outra palavra que descreva esse momento. Assim, infelizmente ele é argentino, né? Mas foi 3-0 para a Argentina com 3 do Messi, que, ó, decidiu o jogo, foi o melhor na partida e conseguiu esse número tão impressionante, né? Exatamente, o primeiro hat-trick, né, fazer 3 gols no mesmo jogo dessa Copa é justamente do Messi, fazendo justamente, alcançando esse recorde do Klose, e que ele ainda vai jogar contra o Iraque, por exemplo, que é uma seleção mais fraca, então tem tudo para passar esses números. Fiquei meio preocupado achando que o Mbappé ia chegar no número do Klose. O Messi já falou, não, quem vai chegar sou eu primeiro, e chegou. Acho que bastante gente vai passar do Klose nessa Copa. Exatamente, o Klose até é um jogador que foge um pouco do nível desses caras. Tem muito mérito, sim, por ter conseguido esses 16 gols, mas tem essa situação. Mas, Toledo, a gente tem que falar aqui que temos um porém nesse jogo. A expulsão, a não expulsão no lance do Messi, que assim, na minha visão é ridículo, Toledo. É ridículo, é um absurdo não ter expulsado o Messi num lance que qualquer jogador que fizer aquilo tem que ser expulso. Exatamente. E o árbitro da partida não deu sequer um cartão para ambas equipes nessa partida. E era um jogo ele conseguiu manter o nível da partida, não foi uma partida violenta. Mas assim, tiveram diversos lances que eram para amarelo, principalmente esse caso do Messi, que é o que mais chama a atenção. Aí tem muita gente que comenta, fala, não podia expulsar, é o primeiro jogo que era o Messi. Mas é o Messi, também é um jogador como qualquer outro, né? Ele cometeu a infração, então ele tem que ser punido pela infração. E, inclusive, seria um lance de jogo bruxo grave. E ele muito provavelmente ia perder toda a fase de grupos, se caso tivesse sido expulso, tal qual o jogador da África do Sul, que também cometeu uma agressão no primeiro jogo dessa Copa. Mas aí já fica essa manchinha na Copa do Mundo, né, Toledo? Que a gente até pode lembrar da última Copa, que a Argentina foi muito bem, mereceu o título, mas a gente também teve diversas polêmicas, inclusive envolvendo o Messi dando tapa na bola. Então, assim, é uma situação muito complicada, um grande jogador, o maior jogador que a gente tem jogando no futebol mundial. Porém, infelizmente, a gente tem essa manchinha nessa partida. Aí nesse grupo eu vou apelidar esse jogo como o jogo dos guerreiros, porque só os guerreiros de verdade assistiram o jogo 1h da manhã entre Áustria e Jordânia. E o Hugo foi o único jogo que eu não consegui assistir até o momento. A Áustria ganhou de 3-1 da Jordânia. Isso eu também não consegui ver não, Toledo. É um horário muito complicado e vamos ser sinceros. Com certeza foi um bom jogo. Porém, não é aquele jogo que chama tantas pessoas. Mas foi marcado pelo primeiro gol da história da Jordânia nas Copas, né? E também uma ótima atuação da Áustria, que fez 3 gols. E a Áustria é sempre uma pedrinha no sapato de alguém na Copa do Mundo. A Áustria sempre vai bem com alguém. Na Eurocopa ia fazer alguns jogos muito bem também. Exatamente. A Áustria tem um time bem competente e estão completando esse grupo. A gente teve justamente Áustria 3, Jordânia 1, como você disse. E agora a gente vai lá para o grupo K. Grupo, se a gente está falando de um dos melhores da história, vamos falar de outro. É justamente o grupo da seleção de Portugal, seleção do Cristiano Ronaldo, que decepcionou. Exatamente, a palavra desse jogo. Faltou tudo nesse jogo, né? Parecia que o time de Portugal abriu 1-0 ali logo no início do jogo, depois se acomodou totalmente nesse resultado, tomou um empate, um gol muito marcante também. Primeiro gol de Congo da República Democrática do Congo, melhor dizendo, em uma Copa do Mundo. Um gol foi muito legal também esse momento, a torcida de Congo fez uma história, participou ali na torcida muito legal. Exatamente. E até dizer, Toledo, que quando o João Neves, que é um baixinho, faz o gol de cabeça logo no início do jogo, eu pensei, esse daqui vai ser igual ao da Alemanha, vai ser uma grande goleada. Só que aí Portugal morreu no jogo, o time jogou muito mal, os principais jogadores jogaram muito mal. Bola, né? Exatamente, situação muito complicada e que pegou mal para Portugal, né, Toledo? Porque a gente tem um exemplo do jogo do Brasil, por exemplo, que o Brasil jogou mal porque o Marrocos jogou bem. Aqui Portugal jogou mal porque jogou mal, então assim, foi uma situação bem difícil. Parece que escolheu jogar mal, né? Exatamente, não foi nem igual o caso da Espanha, que foi a grande atuação do outro goleiro. Não, Portugal jogou mal mesmo e o Cristiano Ronaldo também jogou muito mal nessa partida. Exatamente. E depois a gente tem um outro jogo também válido pelo grupo K, que inclusive é um grupo muito interessante dessa Copa do Mundo, que foi o Uzbequistão contra a Colômbia, lá no lendário Estádio Azteca, destacando mais uma vez. Parece que os jogos nesse estádio parecem que são muito mais legais. São muito mais legais. E a Colômbia ganhou de 3-1, um jogaço, inclusive, Toledo destacar aqui que a Colômbia, claro, teve a grande parte das ações do jogo, mas o time do Uzbequistão foi muito guerreiro e conseguiu empatar a partida, inclusive, em certo momento. Exatamente. Mais um jogo que teve o primeiro gol da história de uma seleção na história das Copas, um gol que foi muito legal e era muito importante naquele momento, né? Buscou empate, mas depois a Colômbia, claro,
com toda essa sobra de elenco, se sobressaiu e conseguiu a vitória nesse jogo. Exatamente. Inclusive, fazer um destaque aqui para as falhas dos goleiros. Se a gente falou de boas atuações, a gente tem que falar aqui de falhas, porque o gol do Uzbequistão tem uma falha bizarra do goleiro da Colômbia, que ele defende a bola e joga ela na frente do gol, sendo que ele estava sentado. E também o segundo gol da Colômbia, ali o Luiz Dias chuta uma bola, ele chuta bem, só que o goleiro ele falha de um jeito muito esquisito, muito feio, Toledo. E no finalzinho, a gente tem o último gol da Colômbia, do Campas, que não, o gol é dele, mas o mérito todo é do Cúcio Hernandes, que fez uma jogadaça, mostrou muita raça e conseguiu fazer esse 3-1 e garantiu essa vitória. Exato, ele entrou no lugar do Rames e é sempre uma missão muito difícil, afinal, Rames Rodrigues é sempre um grande nome em Copas do Mundo, não esteve em 2022 e é sempre um destaque muito grande, não é uma missão fácil. Aí, a gente pode passar para o próximo grupo, que foi marcado por um jogo com muitos gols. A gente teve Inglaterra e Croácia, foi 4-2 para a Inglaterra, um jogo com 6 gols, muito movimentado do início ao fim. Um dos grandes jogos já dessa Copa do Mundo, um jogo com duas seleções de altíssimo nível. A Croácia, que sempre que parece que essa daqui vai ser a última Copa que a Croácia vai bem, eles fazem mais uma Copa boa e parece que a gente está se encaminhando para isso novamente. Mesmo eles perdendo, agora eu acho que realmente vai ser a última. Acho que vai ser a última, porque os grandes jogadores estão se aposentando. Exato. Mas ainda assim, quanto eles estão jogando muito bem e fizeram 2 gols nesse time da Inglaterra, que é um time extremamente competente, e eu acho que eles podem sobrar no restante do grupo, que é o restinho dos o outro jogo que a gente vai falar ainda. Mas o grande destaque desse jogo aqui é, sem dúvida nenhuma, o que é pra mim o destaque do mundo atualmente, que é o Harry Kane, que jogador, né, Toledo? Que jogador, ele faz tudo, né? A gente sempre comenta aqui dele. Ele é um jogador que joga de 5 às vezes, joga de 8, joga de 10, joga de 9. Ele é o centroavante mais completo que a gente tem no futebol mundial hoje. Eu diria que ele é o jogador perfeito, né, Toledo? Porque assim, ele faz tudo bem, ele dribla bem, ele tem uma questão física muito boa, dá assistência, passa a bola bem, chuta, a gente não precisa nem falar do chute dele. E eu gostaria de destacar também que ele faz uma função que vários jogadores da própria seleção brasileira tentam fazer, só que ninguém consegue fazer direito. Exato. Que é o que o João Pedro tenta fazer, tentar recuar, né? Matheus Cunha. Só que assim, o Kane faz com uma perfeição tão grande que a gente nem percebe que ele recua tanto. Porque mesmo ele recuando, ele ainda tá lá para fazer o gol. Então assim, é um jogador muito completo, tem um faro absurdo e é um prazer ver ele jogando, né, Toledo? Perfeito, exatamente. É outro que a gente é privilegiado de assistir e não tem tanto reconhecimento, é claro, igual o Messi, porque o Messi ainda tá muito acima. E pra gente finalizar essa primeira rodada, a gente tem Gana e Panamá, que foi um jogo assim muito equilibrado, mas que foi marcado por um nível técnico um pouquinho mais baixo. Mas também foi um jogo muito legal e muito movimentado. Muito bom de se assistir. E eu diria até que foi um jogo surpreendente, Toledo, porque o Panamá jogou contra o Brasil, tomou 5-2 e todo mundo desqualificou muito o Panamá justamente por conta desse... Desqualificou, né? Não foi nem o Panamá, desqualificou o adversário que o Brasil escolheu. E no final das contas, o Panamá conseguiu encrespar ali para a situação do time de Gana. Que não é um time ruim. Não é um time ruim, de longe disso. Apesar de não ter feito um ciclo bom, ainda assim não é um time ruim. Então assim, foi um jogo para mostrar que o nível dessa Copa está alto. O time que a gente acha que é ruim é bom, porque todos os times são bons. Querendo ganhar. E por isso que a gente está na Copa do Mundo, né, Toledo? Exato. E Toledo, só pra gente fazer um último destaque aqui, a gente, é claro, amanhã, na sexta-feira, né, a gente tá gravando isso daqui na quinta, só explicando melhor, a gente tem o jogo do Brasil. Como é que tá a sua expectativa para essa partida contra o Haiti? Eu acho que esse jogo é o jogo para dar uma aliviada nos ares, nos ânimos também. É para ser um jogo bem mais tranquilo para o Brasil. Haiti fez um jogo muito bom contra a Escócia, mas assim, Marrocos ainda está muito acima dessas duas seleções. Eu acho que o Brasil, claro, tem total obrigação de ganhar esse jogo do Haiti, e eu acho que vai ser um 4-0 esse jogo. Eu espero também que seja um resultado como esse, Toledo. E só fazer um destaque, que o jogo de Brasil contra o Marrocos, esse empate, que foi tão ruim, né, por conta da atuação da seleção brasileira, muito condicionado pela boa atuação de Marrocos, a gente achou o fim do mundo. Mas a gente tem que destacar quantas outras seleções que são tidas como favoritas se complicaram. E muita coisa pode acontecer, né, Toledo? A gente sempre tem que lembrar do destaque da última Copa. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia. Que não era tão boa quanto a Arábia hoje. Exatamente. Perdeu e acabou sendo campeã. Então, assim, muita coisa pode acontecer para o Brasil, muita coisa pode acontecer para Portugal. Uma seleção que é uma zebra pode ser campeã. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Então, a gente não pode tomar nada como certo dessa primeira rodada. Só começou e ainda tem muita Copa do Mundo ainda por vir, graças a Deus.
Ainda no futebol, mas agora aqui em Petrópolis, o Serrano ficou no empate sem gols na estreia da Copa Rio. O Leão da Serra até tentou, mas não conseguiu superar o São Gonçalo jogando em casa. Com esse resultado, o Leão da Serra estende a fase morna, com apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Hugo, infelizmente não veio a vitória nesse primeiro jogo, que seria um resultado muito bom, e como a gente acabou de falar, começa a se estender essa sequência de resultados ruins, de derrotas e principalmente empates. Acho que a gente pode até dizer que muita gente ficou iludida com o início da temporada muito boa do Serrano, que começou muito bem. Exatamente, o Serrano começou muito bem, começou com muitas vitórias, mas depois foi se embolando, empatando, e nos últimos 8 jogos o Serrano ganhou uma, perdeu 2 e teve 5 empates. É um time que está numa situação muito complicada e que o que parecia muito encaminhado na Série A2, agora a gente está falando de Copa Rio, mas voltando na Série A2, é que o Serrano parecia que não ia, até poderia não se classificar, mas ia ficar numa situação muito tranquila, naquele famoso meio de tabela. Mas com esses últimos resultados, o Serrano fica voltando naquele fantasma do rebaixamento, né, Toledo? Exatamente. É um resultado e o rebaixamento que ninguém esperava, né? Começou muito bem. Normalmente, quando o time começa muito bem, consegue criar aquela casca, né, para no final do campeonato não lutar justamente contra o rebaixamento. E é um campeonato de tiro curto, todo ponto é muito importante e esses empates acabaram, vai perdendo 2 pontos, acaba que no final é muito ponto perdido. Exatamente. A gente torce para que o Serrano consiga virar essa chavinha, consiga voltar a vencer, porque qualidade o time tem, né, Toledo? Provou isso justamente nas primeiras rodadas. Vamos ver se consegue alterar. Exato. E também que vá bem na Copa Rio. Agora indo para o octógono, o UFC Casabranca realizado no último domingo em Washington teve diversos brasileiros na disputa. E a noite começou boa para nós, com o Diego Lopes conseguindo um belo nocaute no segundo round contra Steve Garcia, e Maurício Ruff passando por cima de Michael Chandler com outra grande atuação. Mas, por outro lado, o ex-campeão de 2 categorias, Alex Poatan, estreou na divisão encarando Cyril Gane, número 1 do ranking, em busca de um 3º cinturão no UFC, um feito que seria inédito na história do evento. Porém, o francês se apresentou em ótima forma e impediu a conquista do seu oponente, nocauteando Poatan no início do segundo round. Eu acho que foi um resultado, claro, muito bom para os outros primeiros 2 brasileiros, mas essa luta do Poatan foi marcada por polêmicas, né? A gente teve o Cyril Gane fazendo golpes que, na teoria, não podem, golpes na nuca. E a gente já acompanhou em outros esportes, principalmente no boxe. Teve uma luta de muito tempo atrás em que um lutador tomou um golpe na nuca, foi nocauteado e depois não conseguiu mais andar, não conseguiu mais falar. São golpes muito prejudiciais à saúde dos atletas. Exatamente, a saúde dos atletas que tem que ser sempre priorizada em detrimento de qualquer coisa. E infelizmente a gente pode ter tido essa polêmica, tem toda essa situação. O próprio árbitro da partida depois postou uma explicação falando que o golpe não tinha sido ilegal, mas fica nessa área cinza. Não foram só um, né? Exatamente, ficou uma situação bem complicada, porém a gente tem que destacar, o Poatan sim reconheceu a derrota na luta, então a gente torce para que ele consiga fazer uma revanche e consiga assim sair vitorioso. E fazer história, né? Exatamente, Toledo. E com essas informações, gente, a gente encerra o nosso Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos.
Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E as polícias civil e militar realizaram nesta quinta-feira uma ação conjunta contra uma organização criminosa especializada em furtos a lojas de celulares. A ação aconteceu em Teresópolis e em diferentes cidades do estado. Ao menos 5 pessoas foram presas. As investigações apontam que a quadrilha agia principalmente durante a madrugada, usando veículos para invadir estabelecimentos comerciais e furtar rapidamente grandes quantidades de celulares. Segundo a Polícia Civil, além dos autores dos crimes, também foram identificadas 28 pessoas suspeitas de adquirir os aparelhos de origem ilícita. A Operação Rastreio é uma iniciativa estadual de combate ao furto, roubo e receptação de celulares, que já recuperou mais de 13 mil aparelhos e resultou na prisão de mais de 900 criminosos. Gente, olhem só, um estudo divulgado na última quarta-feira revelou que as ondas de calor estiveram associadas a cerca de 120 mil mortes no país, aqui no Brasil, entre 2000 e 2019. A pesquisa também identificou aumento no risco de internações por diversas doenças durante períodos de temperaturas extremas. Confira. O levantamento foi realizado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia, com apoio de projetos ligados ao governo federal e a organismos internacionais. Os dados abrangem 5.566 municípios brasileiros, ou seja, praticamente todo o território nacional. Segundo o estudo, as ondas de calor estiveram associadas a 0,6% de todas as mortes registradas no país no período analisado, desconsiderando óbitos por acidentes e violências. Os pesquisadores identificaram uma relação consistente entre a exposição ao calor extremo e o aumento da mortalidade. Os grupos mais afetados foram idosos, pessoas com doenças respiratórias, mulheres e indivíduos com menor escolaridade. O estudo também apontou que as desigualdades sociais influenciam nos impactos do calor sobre a saúde. Além das mortes, as ondas de calor elevaram o risco de internações por doenças respiratórias, como pneumonia, e por problemas como insuficiência renal. Entre as crianças com menos de 10 anos, as gastroenterites foram a principal causa de internação associada aos episódios de calor extremo. Na população com mais de 60 anos, houve maior sensibilidade a doenças respiratórias, renais e metabólicas, incluindo diabetes.
Os pesquisadores também alertam que eventos cardiovasculares durante ondas de calor podem evoluir rapidamente para quadros graves. O estudo mostrou ainda que a maioria dos municípios brasileiros registrou aumento na frequência e na intensidade das ondas de calor no período. Os eventos mais frequentes e duradouros foram observados nas regiões Norte e Centro-Oeste, enquanto os episódios mais intensos ocorreram no Sul e no Sudeste, com destaque para o Rio de Janeiro. Diante dos resultados, os autores defendem o fortalecimento dos sistemas de monitoramento e alerta para ondas de calor, além da integração de informações climáticas às ações de vigilância em saúde do SUS. Segundo os pesquisadores, a adaptação às mudanças climáticas e a proteção das populações mais vulneráveis são medidas urgentes para reduzir os impactos do calor extremo no país. E Nova Friburgo voltou a registrar temperaturas negativas durante a madrugada da última quinta-feira. No maciço da Caledônia, os termômetros marcaram menos 1,7 grau, enquanto outros pontos da cidade também registraram temperaturas abaixo de zero, reforçando a fama da região como uma das mais frias do estado do Rio. No maciço da Caledônia, por volta de meia-noite desta quinta-feira, os termômetros marcaram menos 1,7 graus, a menor temperatura registrada na região durante a madrugada. O frio intenso também favoreceu a formação de geada e gelo em áreas mais elevadas da cidade. De acordo com dados da estação do Instituto Friburgo Solidário, localizada no Parque Estadual dos Três Picos, os termômetros marcaram menos 0,6 graus às 6h15 da manhã, com sensação térmica de menos 0,9 graus. No Pico da Caledônia, um dos principais cartões postais de Nova Friburgo, a sensação térmica chegou a menos 4,4 graus na noite anterior, e a água da guarita, localizada no topo da montanha, congelou. Fenômenos como esse são comuns durante o inverno na região serrana, onde a combinação entre altitude elevada, céu limpo e massas de ar frio provoca forte resfriamento próximo ao solo. Estamos chegando no final do outono e já vou dar aqui um panorama de como vai ser a nova estação. O inverno desse ano começa oficialmente às 5h24 da manhã de domingo, dia 21 de junho, e deve trazer mudanças importantes no tempo em todo o país. No Sudeste, a estação vai ser marcada por períodos de frio intenso no início, seguidos por momentos de calor acima da média nos últimos meses. A chegada do inverno coincide com o avanço de uma forte frente fria pelo interior do Brasil. A primeira onda de frio da estação está prevista para ocorrer entre os dias 22 e 30 de junho, provocando uma queda acentuada das temperaturas em diversas áreas do Sudeste. Na região serrana do Rio, o frio deve ser ainda mais sentido, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Outras duas massas de ar polar também são esperadas ao longo de julho, reforçando as características típicas da estação. Outra mudança importante está prevista para a segunda quinzena de agosto, quando uma frente fria continental poderá provocar chuva em áreas do interior da região sudeste. Segundo os meteorologistas, o inverno deste ano vai ser influenciado pelo fortalecimento do fenômeno El Niño, que começou oficialmente neste mês de junho. Embora os efeitos mais intensos sejam esperados para a primavera e o verão, os primeiros impactos já devem ser percebidos durante os próximos meses. A previsão indica que as temperaturas médias no estado do Rio de Janeiro devem permanecer dentro da normalidade. No entanto, períodos de calor acima do esperado podem ocorrer durante agosto, principalmente em áreas do Sudeste. Já na reta final do inverno, em setembro, existe risco de formação de ondas de calor. E agora, indo para a previsão do sextou das cidades aqui da nossa região de cobertura, em Nova Friburgo o dia vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica com ainda mais nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 8 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira vai ser de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, forma-se nevoeiro e as temperaturas variam entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus.
Aqui em Petrópolis, amanhã começa a Bauernfest. E olha só, não temos previsão de chuva. O dia vai estar bem típico da estação, com sol e muitas nuvens a partir da tarde. À noite, o céu fica com ainda mais nebulosidade. O frio vai estar bem intenso, do jeito que os turistas que vêm para Bauern gostam. Os termômetros vão variar entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, o sextou vai ser de sol com muitas nuvens, ficando com períodos de céu nublado. A noite vai ser com muitas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 22 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica com ainda mais nuvens e os termômetros vão variar entre 11 e 23 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura. E hoje tem a abertura da Bauernfest em Petrópolis, pois é um dos eventos mais tradicionais da cidade e atrai milhares de visitantes todos os anos. Mas, além da movimentação cultural e turística, a festa também traz mudanças no trânsito do centro histórico, com ruas interditadas, alterações no estacionamento e um aumento no fluxo de veículos. Muitos moradores dizem que a mobilidade fica muito mais complicada durante esse período do evento. Confira. Agora vai ficar muito ruim mesmo. Para mim, que moro na Mosela, piora bastante. Acho que falta um planejamento melhor para os moradores do entorno. Com o início da Bauernfest nesta sexta-feira, as mudanças no trânsito do centro histórico de Petrópolis geram impactos na rotina de quem precisa circular pela cidade. Moradores já relatam congestionamentos e dificuldades para encontrar vagas no estacionamento, ainda na montagem do evento. Que para estacionar fica pior ainda? Com certeza, com toda certeza. Fica bem mais complicado para estacionar, né? E já são poucas vagas disponíveis, né? Então chega nesse momento, piora muito mais, até por conta das ruas fechadas, né? Cara, o centro já é ruim de estacionar num dia comum, até para você apenas descarregar uma pessoa, você já tem dificuldade de achar um ponto para descarregar uma pessoa no centro. Quanto mais nessas datas de festa, fica pior ainda. Para a realização da festa, a rua Alfredo Pachá, na frente do Palácio de Cristal, está interditada e a rua Padre Siqueira teve o sentido alterado para ajudar na circulação dos veículos na cidade. Também houve mudanças no funcionamento do estacionamento rotativo e na circulação dos ônibus e vans de turismo. A gente sabe que é um grande desafio para a cidade conseguir absorver todos os turistas, todos os visitantes e o próprio movimento da cidade no centro histórico durante todo o período da festa. Para que a gente consiga diminuir o impacto dela para os nossos cidadãos, a gente vai ter agentes de trânsito espalhados pelos vários pontos da cidade, a gente conta com a ajuda da Guarda, da Polícia Militar, das Forças de Segurança de maneira geral. Para tentar reduzir os impactos, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, divulgou rotas alternativas e reforçou a orientação para que motoristas utilizem caminhos secundários e aplicativos de navegação. A expectativa é que o movimento aumente ainda mais nos fins de semana, quando o número de visitantes costuma ser maior. Claro que vai ter trânsito, é esperado o trânsito na festa. E é bom que haja trânsito, afinal de contas a gente quer que haja assim, movimento nesse momento, mas a gente quer que esse trânsito seja ordenado. Então, para que isso aconteça com tranquilidade, segue as placas, busque orientação, no caso de dúvida, busque o posicionamento do agente de trânsito. E lembre-se, a gente está aqui para ajudar, nunca para atrapalhar. O objetivo é fazer a vida ser mais leve, mais segura também no trânsito, e se beber, não dirija. E olha só, gente, o poeta baiano André Tourinho lança neste fim de semana o livro Se Fôssemos Cidade, em Petrópolis. A obra que coloca a cidade imperial como um espaço de criação, amadurecimento artístico e inspiração. O evento vai ser realizado na tradicional Casa Cláudio de Souza e é aberto para todo o público. Este é o meu segundo livro de poesia e foi uma obra importantíssima, porque onde eu pude reunir justamente esse processo de ser peregrino meio nômade, morando em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Petrópolis e Belo Horizonte. De acordo com o autor do livro, André Tourinho, a sua vida como peregrino, com experiências em diversas cidades, deu origem à obra, que utiliza a metáfora das cidades para refletir sobre a complexidade na interação humana. E ali eu pude elaborar essas experiências e ver o que há de comum e distinto entre nós como pessoas
e as cidades, ou seja, os nossos eus representados pelo espaço da cidade. Mesmo com histórias em diferentes regiões do país e atualmente vivendo em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, o ator escolheu a cidade de Petrópolis como local para lançamento oficial da obra. Eu sinto que aqui eu encontrei respiros propícios à poesia, porque em uma sociedade apática, produtivista, individualista, a poesia exige tempo, calma, reflexão, meditação. E a cidade é justamente esse encontro com o tempo. Dividido em 7 sessões, o livro Se Fôssemos Cidades reúne poemas e aborda lembranças desde a infância até reflexões sobre os desafios da contemporaneidade. Questões como a busca de sentido e as transformações vividas por uma geração marcada por mudanças aceleradas aparecem nessa obra. Neste sábado, dia 20, no começo da Boia Fest, haverá o lançamento na casa de Cláudio de Souza, graças à Academia Petropolitana de Letras. O evento vai contar com o lançamento do livro, roda de conversa sobre a obra e sessão de autógrafos. Espero por você neste sábado às 17 horas na casa de Cláudio de Souza, para que a poesia seja esse ponto de encontro, não só com a palavra, mas esse calor humano. Acho que nesse tempo de apatia precisamos exercitar a necessidade de estarmos um com o outro. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E olha, em Petrópolis, festa junina é o que não vai faltar. Nem os doguinhos vão ficar de fora dessa. Nesse sábado, o Shopping Vilarejo, em Itaipava, vai virar um verdadeiro arraiá de 4 patas. Cães e tutores estão convidados para uma tarde de diversão com desfile temático, fantasias, brindes, música ao vivo e muita integração. O evento começa às 2 horas da tarde e também vai contar com ações voltadas ao bem-estar animal. Uma programação especial para quem não abre mão de levar o melhor amigo para a festa. E ainda em Petrópolis, a espera acabou. Nesta sexta-feira, Petrópolis dá início à 37ª edição da Bauer Fest. A abertura oficial acontece às 5 horas da tarde no Palácio de Cristal, marcando o início da maior festa alemã do estado do Rio de Janeiro. A programação reúne atrações culturais, apresentações folclóricas, gastronomia típica e muita música para moradores e turistas. E logo após a cerimônia de abertura, o público também poderá acompanhar a transmissão do Jogo do Brasil. E agora, indo para Nova Friburgo, a festa da Catedral de São João Batista segue com uma programação especial na Praça Dermeval Barbosa Moreira, a partir das 8 horas da noite. E como parte da Semana Católica, o evento vai receber o show da comunidade Colo de Deus. A apresentação integra a agenda oficial das celebrações, reunindo música e espiritualidade em um só lugar. Em 3 dias, o clima de São João vai tomar conta da Praça São Sebastião. Dessa sexta-feira até domingo, o circuito Arraiá chega com muita música, quadrilha, comidas típicas e diversão para toda a família. E hoje, a partir das 6 horas da tarde, a festa começa com o DJ animando a galera. Em seguida, tem show do Pedro Soberano. E mais tarde, às 9h30 da noite, tem transmissão ao vivo do Jogo do Brasil. Então você já sabe, é só chamar a família, reunir os amigos e curtir muito. Para mais informações sobre a programação, basta acessar o Instagram @Prefeitura de Três Rios. E voltando para Petrópolis, o Soberano abre o espaço para o som dos Os Brunos. Nesse sábado, a dupla, formada por Bruno Coutinho e Bruno Melo, apresenta um repertório que mistura MPB, rock nacional e canções autorais em um clima intimista. O show começa às 8 horas da noite e o público poderá contribuir de forma espontânea por meio do tradicional chapéu solidário. E ainda em Petrópolis, a tradicional festa junina do Colégio Santa Isabel promete animar o público mais uma vez. Por lá vai ser possível aproveitar quadrilhas, barraquinhas de comidas típicas, música e, claro, muita diversão. Com entrada gratuita, o evento acontece de 12h30 às 8 horas da noite. Imperdível, né? E para a criançada, já tem uma atração especial cheia de magia e diversão no Teatro Imperial.
Nesse sábado, a partir de 4 horas da tarde, o espetáculo A Copa Mágica do Mickey e da Minnie convida o público a embarcar em uma aventura no reino da fantasia, onde amizade, respeito e trabalho em equipe valem mais do que qualquer troféu. Com personagens queridos, música e muita interação, a peça promete encantar crianças e adultos ao unir a magia do teatro à emoção do futebol. Os ingressos estão variando de R$ 30 a R$ 70 no site ingressodigital.com. E para fechar a nossa agenda cultural com chave de ouro, a Cidade Imperial serviu de inspiração para o novo livro do poeta André Tourinho. A obra Se Fôssemos Cidades reúne poemas sobre memória, identidade e pertencimento. O lançamento acontece nesse sábado, às 5 horas da tarde, na casa de Cláudio de Souza, com bate-papo e sessão de autógrafos. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Tchau, gente! Um ótimo fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo dos movimentos literários